Boa noite, irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre presente e abundante no nosso coração, queridas. Quero saudar toda a mesa na pessoa da nossa querida irmã, presidente Ana Maria, todos os irmãos, dizer que é uma grande alegria e um grande privilégio estar aqui. Também uma grande responsabilidade, falar de um tema que é tão importante, tão precioso e necessário para a vida da igreja. Eu sou um grande defensor das sociedades internas, porque é o espelho da nossa estrutura conciliar. Eu sempre defendi, eu sou um pastor relativamente jovem, eu tenho 15 anos de ministério pastoral, e eu sempre entendi que a igreja manter as suas sociedades internas é, antes de tudo, uma questão de coerência. E eu gostaria de mostrar isso nessa palestra aqui. Então, minhas irmãs, eu quero parabenizar a Ana Maria, e na pessoa dela toda a diretoria da Confederação Nacional, pela iniciativa de trazer essa discussão, de trazer essa palestra, esse conteúdo para um trabalho como esse, que é exatamente as sociedades internas da nossa igreja. E aqui está evidenciado o que as sociedades são e o que elas também fazem. Então, vamos, pela graça de Deus, a esse tema tão importante que eu gostaria de discorrer com vocês no tempo que eu tenho aqui. Sociedades internas e identidade presbiteriana. O Supremo Concílio nomeou uma comissão permanente para tratar desse assunto. Essa comissão já havia sido nomeada no quadriênio 2010-2014, e aquela comissão fez um importante trabalho que resultou no guia de trabalho das sociedades internas, substituindo o nosso antigo Manual Unificado das Sociedades Internas. Mas o Supremo Concílio entendeu a importância e a necessidade de se continuar o trabalho de revitalização das sociedades internas. Por isso, manteve a comissão com uma outra composição. Os membros daquela comissão, do quadriênio anterior, não são os membros desta agora, exceto o reverendo Geomário Carneiro, pastor lá da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. E eu tive o privilégio de ser o relator, presidente dessa comissão. E me foi colocado o desafio de falar sobre identidade presbiteriana e sociedades internas. Leiam comigo, irmãs, o texto da palavra de Deus registrado em Efésios 4, 15 e 16. Vamos lá juntos? Mas, seguindo a verdade em amor, sistema presbiteriano e identidade presbiteriana. O governo das igrejas presbiterianas é caracterizado por um sistema de assembleias eclesiásticas representativas, que nós denominamos de concílio. E essas assembleias eclesiásticas representativas, elas estão estruturadas numa ordem ascendente, de baixo para cima. São elas, olham lá, o conselho da igreja é a primeira assembleia eclesiástica representativa. Logo em seguida, a assembleia eclesiástica superior ao conselho, na verdade a palavra superior nem seria melhor, o concílio maior, além do conselho, depois do conselho, o presbitério. Depois nós temos o sínodo e nós temos o Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral de todas as igrejas federadas à Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãs, isso quer dizer que
as igrejas presbiterianas, de um lado, diferem de todas as igrejas cujo governo está nas mãos de um prelado, ou de um único bispo, ou de um único presidente. Esse sistema, cujo princípio, o governo de um sobre todos, é o sistema episcopal. E a igreja presbiteriana difere também daquelas igrejas cujo governo está com toda a assembleia local. Esse sistema de governo é chamado de congregacionalismo. Nós não somos nem episcopais, o governo de um sobre todos, e nem somos congregacionais, cujo governo é de todos. O nosso sistema de governo é o sistema de governo exercido por meio de assembleias eclesiásticas representativas. Então, qual é que é o nosso princípio? O governo de alguns sobre todos, sendo que esses alguns exercem um papel não particular, não individual, mas um papel representativo. E aí, para exercer esse sistema de governo representativo, as igrejas presbiterianas elegem os seus presbíteros regentes, que, juntamente com os pastores, formarão o conselho da igreja e exercerá o governo da igreja local. O conselho da igreja elege um presbítero e mais o pastor da igreja para representá-la no presbitério. O presbitério elege 3 pastores e 3 presbíteros para representá-lo no sínodo. E cada presbitério elege 2 pastores e 2 presbíteros para representá-los no Supremo Concílio. De maneira que, vejam, irmãs, a igreja local está presente no presbitério, certo? Totalmente presente. A igreja local está presente no sínodo, certo? E a igreja local também. Toda a igreja local, todas as igrejas locais estão presentes no Supremo Concílio, ainda que o presbítero da sua igreja ou o pastor da sua igreja não seja o representante do presbitério do Supremo Concílio, mas pelo critério da representatividade, todas as igrejas se fazem representar em todas as instâncias, em todos os concílios que formam a estrutura do sistema presbiteriano de governo. No sistema presbiteriano, a igreja local, que deve ser um corpo completo e pleno para o exercício total e completo de todas as suas funções, ela não tem a sua autonomia tolhida ou subtraída pelos concílios maiores, exatamente porque há um documento elaborado e promulgado pela Assembleia Geral, pelo Supremo Concílio, de todas as igrejas federadas, que estipula os deveres e os direitos dos concílios maiores, mas também garante os direitos e os deveres de cada igreja local. E os deveres e os direitos mútuos estão circunscritos no padrão de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós denominamos de Manual Presbiteriano. E no nosso Manual Presbiteriano há 3 documentos de ordem. Quais são eles? A CIPB, o CDIPB e, antes que alguém reclame da sopa de letras, CIPB, Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. CDIPB, Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o PL, Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. É esse documento de ordem que assegura os direitos e os deveres mútuos das igrejas federadas e dos concílios maiores, de maneira que nenhuma igreja local tem direito subtraído e que não é exigido dela nenhum dever, além daquele que o próprio documento de ordem pressupõe. Irmãos, o Manual Presbiteriano é um documento solenemente subscrito por todas as igrejas locais representadas, respectivamente, pelos seus conselhos, através dos seus presbitérios. Quem foi que promulgou o Manual Presbiteriano? Quem que promulgou? A minha igreja e a sua.
A minha igreja foi organizada em 1999. O Manual Presbiteriano foi promulgado em 1950. Mesmo que a minha igreja tenha sido organizada muito tempo depois da promulgação do Manual Presbiteriano, ela participou dessa promulgação. Por quê? Porque nós estamos num sistema federativo. E antes que a minha igreja existisse, a federação de igrejas presbiterianas já existiam. Portanto, quando ela surge, ela é incorporada na federação das igrejas presbiterianas do Brasil, que forma uma única denominação, a nossa denominação, a IPB. De maneira que a constituição da igreja, a constituição da IPB é a nossa constituição, a constituição da sua igreja, a constituição da minha igreja. E, irmãos, é justamente isso que, por um lado, protege os direitos e interesses da igreja local, mas, por outro lado, protege também os direitos e os interesses coletivos de todas as igrejas federadas. Assim, nenhuma igreja local tem isoladamente o direito, de desacatar ou desatender as questões deliberadas e aprovadas pelos concílios maiores, pautados na nossa Constituição, no nosso padrão de ordem. Nenhuma igreja local, isoladamente, tem o direito de desacatar ou de desatender. Porque nós temos um padrão de ordem, um documento subscrito por todas as igrejas federadas. Mas por que esses documentos devem receber a atenção da igreja e a eles deve ser prestada obediência? Irmãos, na eclesiologia, que é uma área da teologia que estuda a doutrina da igreja, existe um tema que é chamado o poder da igreja. E Jesus Cristo não apenas estabeleceu a sua igreja, mas Ele a revestiu de poder na sua condição da igreja, na sua condição de rei e de senhor da igreja que é. De maneira que, quando nós falamos do poder da igreja, a natureza desse poder é espiritual e é também ministerial. É espiritual porque é o poder dado pelo Espírito Santo. É o poder que só pode ser exercido em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. E é um poder espiritual porque também só pertence aos crentes. Isso difere completamente da noção de poder do Estado, aonde o conceito de poder do Estado emana do povo. Na igreja não é assim. O poder da igreja emana de Cristo, que é o seu cabeça, o seu rei e o seu senhor. E é um poder espiritual, porque esse poder é operado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, esse poder, ele não é um poder independente, individual, e muito menos um poder soberano no sentido de ser exercido em função de si mesmo. Por isso, quando falamos da natureza do poder da igreja, temos que dizer que ele é um poder espiritual e que ele é um poder também ministerial. E por ministerial aqui nós queremos dizer de serviço. É a ideia da palavra ministério, a ideia básica da palavra ministério na Bíblia, diaconia, serviço. E como é que a igreja exerce o seu poder ministerial? Ela exerce esse poder nas mais diferentes esferas, porque existem vários tipos de poder ministerial. Tem o poder dogmático, ou poder docente, tem o poder de governo ou de ordem, tem o poder de julgamento ou poder de disciplina, e ainda o poder de ministério ou misericórdia. É exatamente por causa desse poder de ministério que irmã Eleni Vassão exerce o fantástico ministério de capelania, que serve de referência para todo o Brasil, para toda a igreja evangélica do Brasil. Isso é poder ministerial. Eu não vou falar da natureza de cada um desses, mas eu quero falar especialmente do poder dogmático, que é um poder ministerial. O poder dogmático, como é que a igreja o exerce? Na preservação e fiel pregação da palavra, na administração dos sacramentos e também na estruturação de símbolos e confissões. Estruturação de símbolos e confissões. Quando a igreja elabora credos,
Há vários credos da igreja, o mais conhecido deles é o credo apostólico. Lembram dele? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pronto, vocês sabem bem qual é o credo apostólico. Há o credo niceno, há o credo de Calcedônia, que todos nós subscrevemos esses credos. Há o credo de Éfeso, que são importantíssimos, que definem a doutrina da cristologia, da trindade, da suficiência das escrituras. Quando nós falamos de confissões, e aí, principalmente no período reformado, confissão belga, catecismos de Heidelberg, produzidos lá pelo Sínodo de Dort, e principalmente o mais conhecido no Brasil e no meio presbiteriano, qual é a confissão mais conhecida? Inclusive é a que nós adotamos, a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé e os seus catecismos, maior e breve. Quando a igreja elabora credos e confissões, ela o faz com base no poder, no exercício do seu poder ministerial. E, minhas irmãs, foi exatamente no exercício do seu poder dogmático que a Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu quais seriam seus padrões de fé, quando, seguindo o modelo das igrejas reformadas calvinistas, adotou os documentos de Westminster. E também não apenas adotou os seus padrões de fé, mas também elaborou e redigiu seus padrões de ordem. E esses padrões de ordem da igreja estão contidos no Manual Presbiteriano. Os manuais que a igreja produz para a direção e para o bom funcionamento de seus concílios e departamentos, não apenas o Manual Presbiteriano, mas os outros manuais, eles se constituem em padrões de ordem da igreja. Por que eu estou enfatizando isso? Eu gostaria que nós entendêssemos que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, e isso a gente afirma com muita alegria, é uma igreja que tem padrões de fé ou padrões de doutrina, certo? Quais são os nossos padrões de fé? Vamos lá comigo? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster. De Westminster porque há outros catecismos e nós adotamos os documentos de Westminster. Portanto, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que tem padrões de fé. Com que poder a igreja adotou esses padrões? Com base no poder ministerial, no exercício do seu poder dogmático. A Assembleia de Westminster, quando redige esses documentos, a igreja estava exercendo o seu poder dogmático. Mas a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil também tem padrões de ordem, ou padrões de governo. Quais são os nossos padrões de ordem? A Constituição da Igreja, o Código de Disciplina, os princípios de liturgia e também os manuais que a igreja produz para a sua liturgia, para o seu funcionamento interno. Todos esses documentos se constituem em seus padrões de ordem. Agora vejam, minhas irmãs, com que poder a igreja redigiu e depois adotou os padrões de fé? Com base no seu poder ministerial, que é um poder que Cristo conferiu à sua igreja. Com base no exercício do poder dogmático, no poder docente. E foi com base nesse mesmo poder, no poder docente, no poder dogmático, que a igreja também elaborou os seus padrões de ordem. A ordem desses documentos são exatamente essas. É exatamente essa. Por quê? É da Escritura Sagrada que flui aquilo que nós cremos. Porque antes de ser uma igreja confessional, nossa igreja é bíblica. É das Escrituras Sagradas que flui as doutrinas que nós subscrevemos. E essas doutrinas estão sistematizadas nos nossos padrões de fé. Agora, irmãos, vejam,
é com base no mesmo poder em que são redigidos e adotados padrões de fé, que também são redigidos e adotados padrões de ordem. A nossa igreja, portanto, tem padrões de fé ou de doutrina e tem padrões de ordem ou de governo. Um pouquinho mais de sistema presbiteriano e identidade presbiteriana. O sistema presbiteriano implica em uma identidade doutrinária e em uma identidade de governo. No seu sistema doutrinário, a Igreja Presbiteriana do Brasil é confessional. Por que confessional? Porque nós temos padrões de doutrina, e esses padrões de doutrina estão esposados na confissão de fé de Westminster. O contrário de confessional é plural. Cada um crê na doutrina que acha que é melhor crer, que melhor lhe convém. No sistema convencional, no sistema confessional, há um padrão unificado de doutrina. E essas doutrinas todas estão elaboradas, esposadas nos documentos de Westminster. No seu sistema de governo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é conciliar. Porque o seu governo é exercido por meio de concílios, que são assembleias eclesiásticas representativas. Portanto, no que diz respeito ao que cremos, nós somos confessionais. No que diz respeito ao nosso modus vivendi, nós somos conciliares. O governo da nossa igreja é exercido por assembleias eclesiásticas representativas, que nós chamamos de concílios. Agora, irmãos, vejam como é que o documento de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil a define. Veja como é que a nossa Constituição define a nossa própria igreja. Olha lá, leiam comigo, o artigo 1º da CIIPB, leiam comigo isso aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil ou seja, a igreja é confessional. Rege-se pela presente, vamos lá? Rege-se pela presente. Vejam o caput desse artigo 1º. A Igreja Presbiteriana do Brasil é o quê? Uma federação de igrejas. A mesma coisa é dita nos estatutos da nossa igreja. Olha lá. Constituída de uma federação de igrejas. O parágrafo 1º do artigo 1º. As igrejas federadas. Irmãos e minhas irmãs, a Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, é uma federação de igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. E quando falamos em federação de igrejas locais, nós haveremos de falar de federação de igrejas e federação de concílios. Não apenas federação de concílios, federação de igrejas e concílios. Para clarear um pouquinho, e vocês irem acompanhando aonde é que eu quero chegar, vejamos a definição jurídica, a definição conceitual de federalismo. Leia comigo, o que é federalismo? É o sistema com o objetivo de preservar Federalismo é o sistema que consiste na reunião de vários entes federados. Quais são os entes federados da Igreja Presbiteriana do Brasil?
a minha igreja local, a sua igreja local. Esses são os entes federados da Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma federação é a reunião de vários entes federados, em federação e confederação. O paralelo disso é o sistema político exercido no nosso país. O que é o Brasil? Na verdade já se chamou, tecnicamente ainda é esse nome, é a República Federativa. Houve um tempo que se chamava República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Meu pai tem um monte de dinheiro antigo lá, e nesse dinheiro antigo aparece exatamente essa expressão. E depois tiraram, a Constituição de 1988 tirou a expressão Estados Unidos do Brasil. Mas o paralelo disso é exatamente o nosso sistema político republicano. Federalismo, atentem para isso, federalismo é a reunião de vários entes em federação e confederação. Irmãs, o federalismo é vivenciado por meio dos concílios, onde cada igreja local se faz representar nas instâncias conciliares maiores por meio de seus oficiais, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. O conselho reunido está exercendo o federalismo. O presbitério reunido é exercício do federalismo. O sínodo reunido, o Supremo Concílio reunido é o exercício do federalismo. Agora, isso é um federalismo vivenciado pelos concílios. Mas e o povo? Alguém poderá dizer, pastor, já que o sistema é de representatividade, o povo exerce representativamente, e nesse caso então teria que ser, não tem outro jeito, apenas de maneira indireta, por meio de seus representantes, exercita então o federalismo. Mas, irmãos, não é isso que o nosso documento de ordem pressupõe. O nosso documento de ordem diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. E o federalismo presbiteriano não é exercido somente nos concílios, dos quais apenas presbíteros, docentes e regentes participam, e somente estes, nos concílios, usufruem o federalismo. A igreja local, que é o corpo uno de ambos os sexos, de todas as idades, também vivencia o federalismo na estrutura das sociedades internas locais. O povo, toda a igreja, vivencia o federalismo por meio do trabalho masculino, do trabalho feminino, do trabalho de adolescentes, de jovens e de crianças, na sociedade interna local, nas federações, nas confederações sinodais e nas confederações nacionais. As sociedades internas em nível local, as federações presbiteriais e as confederações sinodais em nível regional, bem como as confederações sinodais, as confederações nacionais em nível nacional, ainda que não sejam concílios, mas como órgão criados por estes, expressam em seu modus vivendi o federalismo, que é o elemento distintivo do sistema presbiteriano de governo. Toda a igreja local tem a oportunidade de exercer o federalismo, o elemento distintivo do sistema presbiteriano, por meio da estrutura das sociedades internas. Sociedades internas, federações e confederações recebem por delegação autorização para atuar, promovendo o desenvolvimento e fortalecendo as questões missionárias, sociológicas, sociais, eclesiológicas, comportamentais e testemunhais. Aliás, é exatamente isso que esse encontro aqui está promovendo o exercício de todas essas questões missionárias, testemunhais. E isso é por meio do exercício do federalismo, toda a igreja vivenciando isso. Então, minhas irmãs, culto, ensino, evangelismo, beneficência, são ações eclesiológicas, são ações da igreja. É a igreja quem faz isso, ninguém mais faz. Agora, essas coisas todas ocorrem primariamente, originalmente, em âmbito local.
E sem a estrutura federativa, todas essas ações permanecem apenas em âmbito local. Só tem uma maneira da igreja expandir todas essas ações para o âmbito regional e mesmo o âmbito nacional, por meio do federalismo. E o federalismo só é possível ser vivenciado por toda a igreja através da estrutura das sociedades internas. Somente por meio da estrutura das sociedades internas é que a igreja terá oportunidade de executar todo o seu programa na área da liturgia, da didascalia, da diaconia, não apenas em nível local, mas também em nível regional e mesmo em nível nacional. E aí então, a federação, em âmbito presbiterial, é a instância mais próxima da sociedade interna local. Logo, a esfera mais próxima para o exercício do federalismo. E minha irmã Iraci, irmã Ana, irmãs presbiterianas de todo o Brasil, à medida em que as federações e confederações se fortalecem, mais a igreja local se aproxima das demais igrejas às quais está vinculada. E o federalismo então é vivenciado por meio de toda a igreja. Toda a assembleia comunitária, toda a igreja local, que é o corpo uno, composto de ambos os sexos de todas as idades, por meio da estrutura das sociedades internas, participa e vivencia o federalismo presbiteriano. Todos os homens e não apenas os presbíteros, todos os jovens, os adolescentes, as mulheres e até as crianças que atuam decisivamente na igreja local e são efetivamente membros do corpo eclesial, são contemplados e são inclusos na estrutura federativa que caracteriza o sistema presbiteriano através da estrutura de sociedades internas. Irmãs, a conclusão disso é que quando igrejas locais abandonam a estrutura de sociedades internas, passam a vivenciar um sistema de governo que se aproxima muito mais do sistema congregacional, que é chamado sistema de independência. Cada igreja local vive a sua própria realidade e nenhuma outra igreja tem qualquer vínculo e qualquer interação. Isso não é característica do sistema federativo. E vamos nos lembrar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, conforme definida por sua Constituição, é uma federação de igrejas locais. Quando igrejas locais abandonam a estrutura de sociedades internas, passam a viver um sistema de governo que se aproxima muito mais do sistema de independência. Daí a necessidade de manter fortalecida a estrutura da igreja local em sociedades internas, cuja estrutura é espelhada na própria estrutura conciliar da igreja. Mas, além das sociedades internas, as federações e confederações sinodais também devem ser alvos de constante e total apoio por parte dos concílios. Porque se investir apenas nas sociedades internas, haverá uma boa interação da igreja local, mas e o federalismo fica onde? Não fica, porque o federalismo, que é, conforme a definição do próprio termo, a união de vários entes federados, o federalismo só pode ser vivenciado por meio da estrutura federativa. Agora, não é possível ter federação se não tiver sociedade interna. Não haverá confederação sinodal se não houver federações. E não haverá confederação nacional se não houver as sociedades internas e as federações. Não haverão. Então, irmãos, esse é um ponto muito importante, alvo de total atenção da igreja, e nós agradecemos a Deus porque o Supremo Concílio da nossa igreja tem se preocupado com isso, e a evidência é que há uma comissão de revitalização das sociedades internas, porque não há federações fortes sem sociedades internas fortes. Não há confederação sinodal relevante sem federações relevantes e atuantes. E a confederação nacional é apenas o reflexo das instâncias menores. Eu quero insistir nisso.
quando igrejas locais abandonam a estrutura das sociedades internas, passam a vivenciar um sistema de governo que se aproxima muito mais do sistema de independência. Então, irmãos, lutar pela preservação e pelo fortalecimento das sociedades internas não é apenas uma questão de saudosismo. Não é apenas uma questão de preferência pessoal. Não é apenas uma questão de mero apego à tradição. Lutar pelo fortalecimento e preservação das sociedades internas é uma questão de identidade. Para quem acha que as sociedades internas não são nem mencionadas na Constituição da Igreja, vejam isso aqui. Artigo 75 fala do Conselho da Igreja. Artigo 83, das funções do Conselho. A linha H é função privativa do Conselho: supervisionar, orientar, superintender a obra de educação religiosa. Mais o quê? E outras organizações. Aí, ainda no artigo 83, tratando das funções privativas do Conselho, a linha O, sociedades domésticas. A linha P, novamente, organizações domésticas. E ainda, tratando das atribuições do Conselho da Igreja, sociedades domésticas. Sociedades domésticas, organizações domésticas, sociedades internas, são termos usados um pelo outro, quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando fala de organizações domésticas, sociedades internas, está falando do quê? Já disse aqui, trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, trabalho da mocidade. Alguém poderá dizer, mas a UPH, a UPA e a UCP não estão aí, pastor. É porque elas foram organizadas em Confederação Nacional depois de 1950, é simples, é só por causa disso que elas não estão aí. Mas o fato de elas não estarem descritas no manual não quer dizer que o Supremo Concílio já não as reconheceu, tanto reconheceu que organizou Confederação Nacional. Irmãs, artigo 91 trata do sínodo, competência do sínodo. Olha lá, sociedades internas também, presente. Supremo Concílio, olha lá, tratando das competências do Supremo Concílio, até dos secretários gerais, todos eles estão já contemplados também na Constituição de 1950, nas disposições gerais. E essas disposições gerais aqui, eu acho um ponto interessantíssimo. Leiam comigo o artigo 145. São nulas, de pleno direito, quaisquer disposições que, no todo ou em parte, implícita ou expressamente, contrariam ou firam a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. As sociedades internas estão previstas nos padrões de ordem da Igreja ou não? Sim ou não? Acabamos, eu espero ter conseguido provar isso. E nas disposições gerais da Constituição é dito que é nulo de pleno direito qualquer disposição que no parte ou em todo, implícita ou expressamente, contrariem ou firam a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãs, para terminar, as sociedades internas, e somente elas, nenhuma outra inovação é contemplada nos padrões de ordem da Igreja. As sociedades internas refletem o sistema presbiteriano de governo, e a estrutura das sociedades internas espelha a estrutura dos concílios. Há um padrão estrutural onde o federalismo, que é o elemento característico do sistema presbiteriano de governo, é vivenciado e usufruído por toda a igreja, por pastores, por presbíteros, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até as nossas crianças. Toda a igreja usufrui do federalismo, que é o elemento característico do nosso sistema de governo, por meio da estrutura das sociedades internas. Do menor ao maior,
todos são contemplados. Então, irmãs, eu acho que eu consigo fundamentar bem essa afirmação que a gente escuta o tempo todo e sabe de cor. As sociedades internas é a cara? Eu acho que eu consegui fundamentar isso. Espero ter conseguido mostrar isso para as irmãs. As sociedades internas é a cara da IPB. Assim, lutar pela sua preservação e pelo seu fortalecimento não é questão de saudosismo, de preferência pessoal ou de apego à tradição. Lutar pelas sociedades internas é, antes de tudo, uma questão de... Deus abençoe vocês. Obrigado, Ana.